Bom dia, pessoal. Como prometido, tô gravando o segundo vídeo com dicas de viagem. Uma outra pedida que eu recebi foi, como não podia ser diferente, quem me conhece, ela sabe que eu adoro uma praia. Então a dica de hoje é navio. Bom, não sei se vocês já fizeram alguma viagem de navio. Quem já teve alguma experiência pode concordar com as coisas que eu vou falar. Eu adoro mar, adoro praia, adoro navio. A gente já fez acho que 9 ou 10 cruzeiros. Tenho alguma expertise na coisa, na agência. Eu sou a responsável por toda a contratação de cruzeiro. A gente tem parceria direta com praticamente todas as companhias. Então a gente não faz via fornecedor. Tem o Royal Caribbean, que é a minha preferida, né? E Celebrity Cruise, Aras Amara, que são o mesmo grupo. Norwegian, MSC, Linha Costa, essas que eu acho que são os top de linha, né? E, na verdade, os outros a gente evita fazer, navio da Disney também. Mas os outros a gente evita fazer, tipo o Pullman aqui no Brasil, porque o Pullman Internacional é outra linha de cruzeiro, mas Pullman aqui no Brasil não acho tão bacana assim. A gente tem algumas dicas de navio para dar. Então, vamos lá. Para quem nunca fez navio, quando viajar? Depende do lugar. Brasil, a temporada de cruzeiros começa em novembro, finalzinho de novembro, e normalmente vai até março. Depende muito do carnaval, porque o carnaval varia entre fevereiro, março. Normalmente em março os navios estão voltando para a partida deles, né? Para o país de origem deles. Europa, a época bacana de fazer cruzeiro é nas nossas férias de julho, porque aqui é frio, lá é calor. Então, tem cruzeiros bacanas fazendo Grécia, saindo da Itália. Tem um MSC fantástico que sai da Itália. Tem 2 shows do Cirque du Soleil dentro do navio, que é praticamente exclusivo. Então, nessa época é muito bacana fazer cruzeiro na Europa. Estados Unidos. As férias de julho nossas coincidem com as férias de verão dos americanos. Então, além de ser tudo super, hiper, ultra lotado, o que já é quente fica mais quente ainda. O sol em alto mar não é como o sol de praia que a gente conhece, não é como o sol de verão que a gente conhece, mesmo um verão do Nordeste brasileiro. O sol em alto mar, ele tosta de um jeito que é surreal, completamente diferente. Não é aquele torrado vermelho que você fica cheio de bolhas, mas é um calor que você não sente justamente por causa do vento. Então, julho e agosto são 2 meses bons para fazer, porque acompanha as férias das crianças. Então, para quem tem criança e quer viajar com os pequenos, é uma ótima opção pela época. Mas, por outro lado, é muito, muito quente. Caribe, quando não ir de jeito nenhum. Setembro e outubro, que são época de furacão. Eu tive a infelicidade, na minha lua de mel, por exemplo, ter pego o furacão George justamente na semana do cruzeiro. Então foi muito complicado, porque a gente pegou ondulação de 9 metros, onda de 9 metros, mesmo esses super navios gigantes, eles balançam demais. Eu tenho sorte de não enjoar, mas para quem enjoa, eu tenho uma amiga que fala que enjoa com a movimentação da terra, né, a Maiana. Então, assim, para quem enjoa dessa maneira, uma ondulação mínima já faz, né, já dá um desconforto. Ondas de 9 metros é uma coisa que eu não consigo explicar pra vocês. A gente andava no corredor, parecia o homem na lua. Era uma coisa, assim, fora do normal. Então, pra quem enjoa, setembro, outubro, não vá. Inclusive, os voos podem ser cancelados em função dos furacões. A rota do navio é desviada, às vezes ele não para em algum lugar por conta da ondulação. Pode atrapalhar um passeio na parada, então não é uma tremenda boa ideia. Caribe, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, muito embora seja considerado inverno, né, na América do Norte, para o Caribe isso não faz diferença, porque durante a navegação você pega dias ensolarados, venta muito, mas não é um vento gelado, e nas paradas o tempo costuma ser muito bonito. Dos 10 cruzeiros, 9, 10 cruzeiros que nós fizemos, eu acho que eu nunca fiz um no mês de julho. Sempre foi ou dezembro, na época de Natal e Réveillon, e que eu também acho que não vale a pena, porque custa o dobro do que em qualquer outra época, ou realmente em janeiro, a primeira semana depois do Réveillon, é um preço excelente, e nunca pegamos dia feio, nunca pegamos frio, nunca mesmo. Então vale super a pena. Em que lugar do navio você vai se acomodar? Então vamos lá, para quem enjoa muito, o ideal é a parte média do navio, perto da bateria de elevadores. Por quê? Porque a parte média é onde balança menos. A parte onde balança mais
Porque tem a proa e a popa, né? Popa é a traseira do navio, a proa é na frente. A frente, certamente, é o lugar que mais balança, tá? Caribe é difícil ter uma ondulação que perturbe um pouco. Na nossa última viagem, a saída de Saint-Martin, eu vou falar no post seguinte, porque esse é um lugar especial. Então, a saída de Saint-Martin teve um pouquinho de ondulação, então na hora do jantar a gente sentiu um pouco de movimento no restaurante, mas nada que fosse incomodar para dormir, aquele soninho gostoso, parece berço balançando, né? Então não teve nada de muito anormal. Mas para quem enjoa, o ideal é a parte média do navio. Quem enjoa, recomendo uma cabine pelo menos externa, não precisa ter a varanda, que é um pouco mais cara. Mas a cabine externa, porque você tendo uma janela e vendo o exterior, vendo o mar, fora da linha d'água, né, um pouquinho mais alta, lá pro 8º, 9º andar, dá um conforto maior do que tá numa cabine sem janela nenhuma, você se sente um pouco enclausurado. Então, para quem enjoa, é melhor ter uma vista de fora, porque foca no horizonte e tá tudo certo. Nós tivemos uma experiência inusitada na última viagem. Eu quis, de propósito, marcar uma cabine, duas na verdade, né, que nós temos filhos grandes já, duas cabines lá na frente, no bico do navio. Por quê? Porque eu achava que a vista ia ser fantástica. Então, todo dia de manhã a gente abria a janela, né, abria a cortina, não tem varanda, né, na frente, mas a gente abria a blackout e tinha uma vista do mar fantástica. Eu vou colocar para vocês aqui duas fotos da nossa cabine, para vocês verem a diferença de tamanho. Fora o espaço normal, né, que já tem em todas, da cama de casal, a penteadeira, um sofazinho, a gente ainda tinha uma parte com um teto oblíquo que era enorme, tinha um janelão gigantesco, cabiam duas malas gigantes enfileiradas, para vocês terem ideia. Então agora eu vou colocar aqui para vocês as duas fotos do nosso quarto, uma com a vista para dentro do quarto, né, da janela para dentro, para vocês verem o espaço que é de uma cabine normal, e uma da cama para fora, para vocês verem o espaço que a gente tinha até o janelão. Olha que bacana. Pois bem, escolhida a cabine. Recomendo que façam isso com uma agência que tem expertise de fechamento, porque existem várias miudezas, vários detalhes que podem ser modificados na hora da reserva. Se você for fazer sozinho numa decolar, o preço não vai mudar. A agência pratica exatamente os mesmos preços que os sites que vendem e o próprio site da companhia. A gente tem exatamente o mesmo valor, porque a comissão da agência é paga pela companhia marítima, que chama Armada, na verdade, né? Então, às vezes o pessoal pensa assim, não, eu vou fechar direto com a Decolar, eu vou fechar direto no site da Royal Caribbean porque eu vou pagar mais barato. Não, não vai. O preço é exatamente o mesmo, não tem um centavo de diferença. A diferença tá no serviço. Então, nós na Mais Viagens temos um pós-venda muito bacana na parte de navio. Na hora do fechamento, eu explico todos os detalhes das paradas, que destino é mais legal, que rota é mais legal pegar, se é Caribe Leste, Caribe Oeste, ou pegar, no caso do Brasil, né, saindo do Brasil, se é pegar a rota para o norte e até Salvador, então tem parada Ilhabela, Ilha Grande, tem umas paradas muito bacanas. Ou, por exemplo, a descida para Buenos Aires, para Punta del Este, que eu não recomendo, de novo, né, para quem enjoa, porque a passagem pelo extremo sul é um balanço terrivelmente absurdo. Então, para quem enjoa, passa muito mal. Então, algumas dicas de quem vai fazer o cruzeiro, né? Bom, fechou a reserva, o agente, ou você se resolver fechar sozinho, com essas dicas de localização de cabine, você pode escolher a cabine. Na hora de fazer a reserva, existe um nome que aparece lá, ninguém sabe direito o que é, chama cabine garantida. O que é isso? A categoria da cabine está garantida. Não está garantida a numeração. Então, você escolhe, por exemplo, eu quero uma cabine interna, eu quero uma cabine externa com varanda. A categoria da sua cabine está garantida. Você vai ficar, por exemplo, numa cabine externa com varanda. Não significa que na hora deles alocarem as cabines, a sua cabine externa com varanda vai estar exatamente na frente de um bote salva-vidas. Então, você vai estar na categoria que você escolheu, mas não necessariamente numa cabine com uma vista lindíssima, que é o que você espera quando pega uma varanda, por exemplo, tá? Então, cuidado com essas cabines garantidas, porque a categoria delas é garantida. A numeração não é. A numeração sai na semana do embarque e você não tem nada que possa fazer para mudar nada disso. Algumas outras coisas, né? Quando você faz
a reserva, paga o sinal, paga o resto parcelado no cartão, então a forma de pagamento está consolidada, a companhia te gera um número de booking. 90 dias antes do embarque, você pode entrar no site da companhia e fazer com base nesse booking e o sobrenome, você entra na sua reserva e faz um monte de agendamentos. Algumas coisas bacanas que existem agora. Antes, viagem de navio tinha primeiro turno de refeição, segundo turno de refeição. Agora tem o My Time Dinner, é o meu horário de jantar. Então você escolhe qual o horário do seu jantar em cada dia do cruzeiro. Com isso, você consegue agendar todos os shows que eles oferecem a bordo, que são cortesia, você não paga nada mais por isso. E em função do agendamento dos shows, você mobiliza um horário ou outro de jantar. Eles abrem um calendário todo com os horários e você escolhe por dia qual horário você quer. Você não é obrigado a ficar fixo num turno só. Esse agendamento vale muito a pena, porque se deixa para a última hora é capaz de não ter. Eu tenho uma amiga que fez justamente essa viagem saindo da Itália e quase não conseguiu, por pouco que não conseguiu agendar os cruzeiros o show do Cirque du Soleil, porque ficou muito em cima da hora. Tudo isso que é agendado aqui no Brasil, ele entra na reserva quando você embarca, já está incluído. E que mais? Quando você faz o fechamento aqui, existe a opção dos pacotes de bebidas. Brasileiro é engraçadinho, né? Gosta de fazer pagamento de um pacote, por exemplo, de refrigerante e a família inteira enche o copo, porque tem um copo com um sensor que ativa as máquinas de bebidas. Então ele usa um copo com sensor e a família inteira bebe. Se eles pegam isso lá, dá um BO tamanho gigante. Então não recomendo que façam. Só fechem o pacote de refrigerante se tiver alguém na família que bebe muito refrigerante. Porque durante o dia eles disponibilizam, além do café, almoço, jantar, as comidas no ambiente de piscina, né? Tem um posto que serve o dia inteiro. Hambúrguer, pizza, hot dog, batatinha. Nesses mesmos postos ficam à disposição chás gelados, iced tea, água, sucos. Então, para quem faz questão absoluta de refrigerante, o pacote de refrigerantes vale a pena. Se não, as bebidas ficam à disposição, não são todas, lógico, né? Mas eles deixam várias opções à disposição o dia inteiro. Então, você não necessariamente precisa pegar um pacote de bebida. E a última chance é a seguinte, a última dica, quando você já estiver embarcado, não feche nenhum pacote no navio, com o concierge do navio. Estude as paradas antes, peça ao seu agente de confiança dicas dos lugares onde você vai parar e faça tudo sozinho, vale super a pena. Na agência, eu por conhecer bastante, né, os cruzeiros, em cada parada eu recomendo, olha, vai parar em St. Thomas, vá pra praia tal de táxi, é barato, fica em tal lugar. Saint Martin, fica tanto tempo em tal praia, depois vai pra outra, fica o resto do dia lá. St. John, cuidado com o horário, porque o reembarque para vocês irem embora é mais cedo. Então eu dou todas as dicas de lugares para que a viagem seja perfeitinha e você não gaste uma fortuna para eles te colocarem num ônibus, parar em 30 milhões de lojinhas que eles são comissionados. E quando você finalmente chega da Praia dos Sonhos, que você fala, poxa, vim até a Jamaica, vou conhecer a praia tal, Montego Bay, né, que é a praia famosa, chega lá, você tem meia hora na praia e já tem que voltar pro navio de novo. É um horror isso. Então, não fechem os pacotes com o concierge do navio. Acho que no mais é isso. Navio é uma tremenda opção para família, com crianças de todas as idades, para idosos, pessoas mais velhas. Tem atividade o dia inteiro. Pouquíssimas atividades dentro do navio são pagas. Então, nós temos desde de flow rider, que eles chamam, que é o surf, numa piscina. Tem tirolesa, tem parede de escalada, tem pista de patinação no gelo. As opções são tremendamente gigantescas. Você fica... Uma semana não é suficiente para fazer tudo que o navio oferece. Mas tem clubinho para as crianças separado por idades. Eles se esforçam ao máximo para se fazer entender e entender o que a criança quer. Nos navios da Disney oferecem walk-talk para os pais. Quando as crianças estão no clubinho e querem, por exemplo, ir embora, querem ver a mãe. Eles chamam os pais pelo rádio, para não ficar que nem um bando de louco procurando pelo navio gigantesco inteiro. Então é bárbaro. Recomendo e peço que se vocês quiserem fazer uma viagem, procurem a gente. A gente está à disposição. Um beijo, bom fim de semana a todos e cuidem-se.